Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Thiago Serafim falando aqui, o host e rosto desse canal. E espero que, se você chegou há algum tempo por aqui, esteja gostando do conteúdo. Bom, hoje é um feriado de carnaval, um feriado entre aspas, né? Eu vim aqui na clínica resolver algumas coisas, vim treinar. E eu pensei, bom, por que já não utilizar esse tempo para fazer um vídeo, fazer um conteúdo no canal do YouTube? Cá estou eu para falar como retornar à corrida de forma segura, sem dor. A corrida, ela é um marco importante na reabilitação e no tratamento de algumas lesões. E a corrida, ela é um marco não só para os indivíduos que praticam o esporte, corrida ou triatlo, mas também para indivíduos que praticam algum esporte que envolve corrida. Por exemplo, futebol, basquete, dentre outros inúmeros esportes que exigem corrida. Claro que não necessariamente a corrida longa, a corrida contínua, mas exige a valência corrida, a utilização desse recurso para sua performance. Então, se você está com dificuldade de retornar à corrida, de avançar na sua reabilitação, está com alguma dor para correr, fica nesse vídeo que eu vou explicar para você como fazer isso de forma segura e com progressões para que você consiga ter o melhor desempenho possível. Bom, como eu falei para vocês, a corrida ela é um marco importante na reabilitação. Eu trabalho muito com pós-operatórios de joelho e quando o indivíduo começa a correr, começa a trotar, é praticamente uma vitória. É algo que ele fica muito feliz e se sente novamente um atleta. Em contrapartida, alguns indivíduos estão correndo, e a gente não está mais falando de pós-operatórios, indivíduos que praticam a corrida, que é outro público que eu atendo bastante, e esses indivíduos começam a sentir alguma dor. Eles têm dificuldade de retornar à sua corrida, à sua performance. Como que a gente pode fazer para esse indivíduo retornar à corrida? Como que a gente pode evoluir sem dor ou com a mínima dor possível? Eu vou falar aqui o principal erro que eu vejo, não só dos indivíduos que fazem o esporte, dos praticantes, mas também de treinadores, que é apenas treinar leve. Ah, Thiago, eu tô com dor, o que eu faço? Reduzo a intensidade? É o que eu vejo muitas vezes alguns profissionais prescrevendo. E vou dar alguns exemplos do que eu já vi para os meus pacientes, para os meus clientes, para vocês. Eu tive um paciente que estava com dificuldade de correr, ele sentia dores para correr. Ele vinha muito tempo só tentando correr leve, então em zonas mais leves, fazendo caminhada e correndo muito leve. A prescrição de treino precisa ser muito além do que apenas treinar leve no momento de dor. Precisa haver um treino formato com inteligência, o treino mais específico para esse indivíduo, para que ele consiga também se sentir mais atleta. Então, o erro muito comum é apenas correr ou treinar leve. Você não vai evoluir assim. Você precisa ter momentos de intervalos para que consiga progredir de forma mais segura e aí sim correr de forma contínua e leve. Na corrida, existem as periodizações que na semana muitas vezes é um treino aeróbico base, um treino intervalado, no final de semana um treino aeróbico leve com um tempo maior de duração, os famosos longos. E o maior erro é tirar esses treinos intervalados de intensidade moderada a alta e insistir apenas nos treinos longos. Eu vejo também muitos indivíduos, além de insistirem apenas nos treinos longos, trabalharem com uma intensidade que é baixa em contrapartida com um volume que é alto. Então eu vejo constantemente os indivíduos que estão com dores voltando a correr 10, 12, 14 quilômetros seguidos. Não é assim que você vai evoluir. Então, como eu faço com meus pacientes, com os meus clientes, baseado na literatura, para que eles consigam de fato retornar à corrida o mais seguro possível. Como eu já fiz também comigo, em momentos que eu já tive dor e que eu já estive limitado de correr para conseguir retornar ao esporte de forma mais segura. Eu gosto de utilizar os treinos intervalados. E aí, a gente precisa entender o que é um treino intervalado. Um treino intervalado se constitui de momentos de corrida ou de momentos cíclicos. Você pode colocar isso para natação, pode colocar isso para o ciclismo ou qualquer outro tipo de estímulo que você tenha um estímulo e um intervalo. Um estímulo e um intervalo. E a intensidade desse estímulo é você quem vai ditar. Eu posso trabalhar com uma intensidade baixa, eu posso trabalhar com uma intensidade moderada, ou eu posso trabalhar com uma intensidade mais alta, os famosos HIIT, High Intensity Interval Training. Só que muitas vezes eu vou explicar para o paciente e falo de treino intervalado, ele já associa ao HIIT, ao treino de alta intensidade. E não é assim. Os primeiros estímulos são de leve intensidade
mas com intervalo. São de leve intensidade e com intervalo. São de moderada intensidade e com intervalo, até progredir para os de alta intensidade. Por quê? Por que isso é tão interessante? Porque eu dou um estímulo e faço a pausa. Dou um estímulo quando o indivíduo vai começar a sentir dor, faço a pausa. Dou um estímulo e faço a pausa novamente. Para que aquele estímulo repetitivo da corrida não fique constantemente estressando e novamente gerando dor. Então é por isso que eu gosto muito de utilizar os treinos intervalados. Eu vou deixar no canto da tela aqui algumas formas na qual eu utilizo. Por exemplo, como eu começo 3 a 4 vezes de 1 minuto de estímulo com 2 minutos de recuperação. Essa é uma ótima forma da gente começar com intensidade leve a moderada. E aí é interessante quando eu trago para os pós-operatórios de joelho. O primeiro estímulo não vai ser um estímulo para trabalho aeróbico, é um trabalho muito mais biomecânico, para reaprender a correr. A mesma coisa para os indivíduos da corrida, no triatlo, que estão passando por algum processo de dor. Não é um estímulo aeróbico, vai ser muito pouco aquele estímulo para de fato ter uma exigência cardiorrespiratória. É um estímulo muito mais de readaptação à corrida, até que a gente consiga de fato depois levar aos treinos de moderada a alta intensidade. E como que a gente pode progredir em relação a esses treinos? A gente pode progredir em volume, ou seja, comecei com 3 estímulos, na semana seguinte vou fazer 4, na outra eu vou fazer 5. E assim, progredindo aos poucos. Posso aumentar também o volume de tempo. Então eu estava fazendo 1 minuto de estímulo, agora eu vou fazer 1 minuto e meio. E vou recuperar 1 minuto e meio, não mais 2 minutos. Então vejam, eu equiparo um pouco mais o meu tempo ativo e o meu tempo de recuperação. Uma outra forma na qual eu posso fazer é eu ter um aumento na intensidade. Então dentro desse estímulo de 1 minuto, eu vou aumentar a minha velocidade de corrida. E vou muitas vezes também trabalhar com um volume de intervalo um pouco maior, porque eu muitas vezes vou precisar de uma recuperação um pouco maior. Esse tipo de estímulo é muito interessante para os indivíduos que trabalham com esportes de sprint. É assim que eu gosto de trabalhar nas fases finais, fases intermediárias e finais de reabilitação de joelho. E os principais esportes que envolvem isso vão ser os esportes que envolvem as mudanças de direção, e a gente precisa ter uma corrida em alta intensidade um pouco maior. E é claro que eu posso variar entre os 2 estímulos, dependendo da individualidade do meu cliente, do meu paciente e daquilo que ele precisa. Então, como eu falei para vocês, vou deixar no canto da tela aqui, em algum momento, como fazer isso em relação à prescrição. Claro que a gente tem um momento de aquecimento, trabalhar movimentos coordenativos, trabalhar alguns alongamentos dinâmicos, preparar o corpo desse estímulo para o estímulo da corrida. E aí depois, progredindo semana a semana em volume ou semana a semana em intensidade, ou também variando isso entre os 2. Bom, galera, essas são as formas na qual eu gosto de utilizar com os meus pacientes, sejam pacientes presenciais ou os pacientes online, através da gestão de saúde e performance. Seja aumentando o volume, seja aumentando a intensidade, ou os 2 ao mesmo tempo. E pode haver um momento na qual o volume ele vai ficando mais alto, as minhas recuperações menores, e vou introduzindo as corridas longas novamente com esse indivíduo. Bom, se você está vendo esse vídeo, está com dificuldade de retornar ao esporte, dificuldade de começar a correr, dificuldade de retornar à corrida, vou deixar um jabá, que é a minha consultoria online, a minha gestão de saúde e performance a Movement, na qual eu faço acompanhamento de alguns atletas, sejam atletas amadores ou atletas profissionais, com foco na prevenção, ou seja, na ausência de lesões. Espero que você que assistiu esse vídeo tenha gostado dessa mini aula de hoje que eu gravei de última hora. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o like, de compartilhar e vir para aquele seu amigo, sua amiga que está em teimosia, tentando, insistindo, retornar à corrida, mas não está conseguindo. Tenho certeza que se esse conteúdo fez sentido para você, vai fazer também para ele ou para ela. Nos vemos na próxima aula, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.